Boa noite, começando mais um Arte Fora do Museu ao vivo aqui via Instagram, se você está vendo ao vivo, se não você está revendo no Instagram, você está vendo no YouTube, você está ouvindo no podcast, vendo no Facebook, enfim, seja bem-vindo. Participe ao vivo se você quiser, mande perguntas, lembrando que o Arte Fora do Museu é um site, 10 anos já, mapeando arte urbana. Hoje a gente vai ter dois convidados, a primeira vez que a gente tem dois aqui, a gente vai fazer um... Deixa eu acenar já para minha amiga Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Não se assuste. E a gente vai começar aqui, Deixa eu só falar rapidinho, hoje são os dois convidados, Francine Moura e Lumumba. A gente vai começar com a Francine, que já está aqui, então não vou ficar falando sozinho, só... dar um visualizar aqui no pedido da Francine e a gente vai começar 5, 4, 3, 2, 1. Já? Talvez? Já. Beleza. Oi, Francine. Tudo bem? Olá, tudo bom? Um imenso prazer falar com você. O prazer é meu. Deixa eu me Você está me ajeitar. escutando bem? Tô te escutando super bem. Você tá me escutando Ai, bem também? tô bem, tá tudo certo. Então, tá ótimo. Francine, obrigado pela participação, por ter aceito aí esse final do ano. Já Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já dá pra falar. Já, a Verdade. gente já Pra você chega. também. Obrigado, obrigado. Trocar presentes virtuais aqui, amigo secreto, a gente pode fazer. Mas, Francine, obrigado mesmo, de verdade. A gente vai falar hoje com você e com o seu parceiro numa empreitada que a gente achou bem legal aí, uma bela iniciativa que vocês fizeram no centro da cidade. Eu vou só fazer um pequeno perfil seu e a gente já vai para a entrevista, porque como o tempo é muito curto, o Instagram nos dá 1 hora somente, então a gente tem que dividir aí essa meia hora com você e depois a gente vai com o Lumumba. Só fazer uma Tá ok. pequena introdução, vou olhar para o lado que é onde está minha cola, tá? Não me leve a mal. Mas lendo aqui, então, deixa eu levantar, fica mais fácil, vamos lá. Um pequeno perfil seu aqui, você é arquiteto formado pelo Mackenzie, possui 20 anos de carreira, seus primeiros passos foram na conservação do painel de azulejos do Largo da Memória, de quem eu quero muito falar sobre isso também. Quando estagiou no Departamento de Patrimônio Histórico, Francine é especialista em projetos de arquitetura na cidade contemporânea e pesquisa espaços públicos e coletivos. Também possui especialização em educação, relações étnico-raciais e sociedade, e investiga as percepções construídas sobre o corpo da mulher negra e a busca por ressignificações. Também atua profissionalmente como carnavalesca, cenógrafa e diretora de arte audiovisual. O seu último projeto entregue é o Casa Preta Hub, no Vale do Anhangabaú. E a escultura de Tebas, feita com o artista Lumumba, também no centro de São Paulo, que é o assunto que nos levou a esta live de hoje. Eu queria começar com ele, então, para a gente dar tempo de falar de Ok. outros assuntos aí nessa meia horinha que a gente tem. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, como é que surgiu essa ideia de fazer a escultura do Tebas, né? E falar um pouco também, assim, apresentar também esse personagem que era praticamente relegado ao rodapé da história da arte de São Paulo, né, da arquitetura, e vocês, através de uma escultura que vocês colocaram no centro de São Paulo, vocês revivem o nome dele. Né? Queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia de fazer a escultura e como que foi todo esse processo. Tá. Acho que a conexão deu uma travadinha. Francine, você está me ouvindo? Oi, acho que deu uma travada. Voltou. Voltou. É, voltou. Vamos lá. Mas eu escutei, sim, essa pergunta. Bom, na verdade foi esse processo, né, da escultura foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, mas fruto de muito tensionamento e articulação da sociedade civil. É importante a gente colocar que a figura do Tebas, ela já era conhecida
Claro, não tinha toda essa projeção que está tendo hoje, mas ela já era conhecida em alguns pequenos nichos, especialmente aqui da cidade de São Paulo. Por exemplo, na cidade de Tiradentes, periferia zona leste de São Paulo, se tem uma semana que chama, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Semana de Ciência, Tecnologia e Educação, e essa semana leva o nome do Tebas, sabe? A Semana Tebas de Ciência e Tecnologia e Educação. Isso já vem acontecendo desde 2005. É um evento que não acontece anualmente, mas esporadicamente, mas quer dizer, o nome dele já era vivo na cidade de Tiradentes. Se a gente for voltar um pouquinho, e aí também eu como carnavalesca, esse é um assunto que me interessa muito, em 1974, uma escola de samba fez um enredo sobre o centro da cidade de São Paulo, cujo protagonista foi o Tebas, né? Então, quer dizer, a sociedade civil está trazendo o nome, né, do Tebas. Bom, foi por volta, vou colocar aqui talvez há 5 anos atrás, o IFAM, né, que começou a pesquisar algumas coisas, conseguiu algumas evidências, né, algumas comprovações, documentos da existência dele e, de fato, da atuação dele em algumas obras importantes aqui na cidade de São Paulo e também em Itu. Enfim, e aí tudo isso foi crescendo. Tem o evento que é a Jornada do Patrimônio, né, que já vem trazendo o nome do Tebas também, inclusive no ano passado ele foi homenageado. Então, esse ano, na Jornada do Patrimônio, é quando a gente então faz a inauguração. Mas essa abertura para a execução da escultura, de fato, veio do poder público. Então, eles fizeram alguns convites para alguns artistas plásticos negros, inclusive para o Lumumba, o nome dele foi indicado, e então aí ele recebeu essa missão de apresentar uma proposta artística para a Secretaria Municipal de Cultura. E ele pensando nessa proposta, então ele dividiu comigo, ele falou, porque a gente já se conhecia, né? A gente já fazia trocas artísticas, né? A gente tem muita sintonia nesse sentido. E aí ele, poxa, Fran, eu tô com esse projeto aqui para fazer e aí eu queria trocar com você algumas ideias, né? E aí ele trouxe o que ele tinha pensado e a gente foi amadurecendo. E a gente ficou aí durante um bom tempo nesse dia conversando e trocando e se provocando, né? E tensionando, refletindo. E a gente foi chegando a um conceito do que era importante a gente passar, né? Quais os cuidados que a gente deveria ter e o que de fato seria importante pensando em imagem, em construção de imaginário, em cuidado com a imagem e a representação de uma personalidade negra e, enfim, toda a importância histórica que essa escultura e que depois a gente começou então a chamar de monumento, né? Não deixa de ser um Claro. monumento, então teria, né? E abrigaria. E então, depois desse fechamento desse conceito, até então não estava no projeto, apenas foi uma contribuição enquanto, né, amiga ali. Ele então produziu o primeiro desenho, né? São os desenhos que estão circulando por aí. Ele fez esse desenho, aí ele conseguiu compilar tudo o que a gente conversou num desenho fantástico. E então, depois disso, ele falou, aí sim veio o convite. Falou, Fran, topa a gente assinar essa obra juntos? Você faria essa coautoria? E aí eu fiquei meio assim, eu falei assim, não, tudo bem, vamos embora. Vamos lá, né? Dada a minha contribuição, porque no primeiro momento eu falei, puxa, mas eu não sou escultora, né? Sou artista visual, etc., mas escultora, não. Depois eu falei, não, mas peraí, tem muitos outros atravessamentos, né? Muitas outras coisas. Vamos pensar assim, nessa coautoria, enquanto pensar conceito, né? Pensar o conceito. E então foi feito, aí a gente então fez a proposta artística,
para poder apresentar para a prefeitura. Naquele momento a gente apresentou 2 propostas, na verdade, que é justamente essa que venceu, mas também uma ampliação, então seria somente um busto do Tebas, que foi essa proposta foi uma ampliação, um detalhe da escultura, da estátua dele, né? Porque hoje a gente tem lá uma estátua, então é ele de corpo inteiro, né? Além de alguns outros elementos atrás dele. Então a gente deu essas 2 opções, do busto e da estátua. E enfim, então foi para lá, outras propostas foram apresentadas também, mas a escolhida foi essa, né? Que então o Lumumba entregou, e dentro das 2, essa da estátua. E aí assim a gente seguiu. E aí então começou o processo, né, da execução, da confecção dessa escultura. E até então não iria ter uma base a escultura. Ela seria apoiada no canteiro, né, no canteiro ajardinado, lá na Praça da Sé. Mas a prefeitura pediu uma base, como se fosse um pedestal. E já que é assim, então aí a gente teve que fazer algumas alterações, e aí eu entrei no projeto, naturalmente, para poder fazer então esse projeto de arquitetura, que seria dessa base, mas aí também pensar a planta de situação, né, a implantação, pensar aonde essa escultura estaria, né, dentro do canteiro, num dos canteiros, né, porque no final a gente escolheu, a prefeitura nos deu 2 opções de locais dentro do território da Praça da Sé. Em visita técnica, a gente escolheu um deles. Então, teve ainda esse outro momento de pensar aonde exatamente, né? Um canteiro tem 120 metros quadrados, né? Aonde localizar, né, essa escultura para melhor visualização, para maior aproximação do público e tudo mais. Então, e aí a gente começou o processo. Então, o Lumumba foi para o ateliê e eu sentei na prancheta para poder fazer, então, pensar, né, essa localização, a situação, a implantação, a arquitetura. E daí, então, surgiu também a necessidade do projeto de estrutura, né, um cálculo estrutural, e também de fundação. E aí veio o desejo também de se ter um projeto de paisagismo, para pensar ali aquele entorno imediato, né, em volta da escultura. E assim foi feito. Depois desses projetos, né, prontos, aprovados, tudo ok, então a gente fez uma concorrência, né, entre as construtoras, e aí saiu o vencedor, e aí prontamente a gente já começou então o canteiro de obras, né, fundação, enfim, né, concretagem e tudo mais. E aí a gente concretou a espera dentro da base, que é onde iria receber a escultura. Então a escultura saiu do ateliê. Claro, a gente fez antes uma pré-montagem lá no ateliê para encaixar tudo direitinho, não tinha praticamente margem de erro, não podia, não podia, tinha que encaixar tudo certinho. Então a gente fez essa pré-montagem lá. E aí chegou o grande dia, né? A escultura saiu do ateliê, foi para a Praça da Sé, encaixou como uma luva. E aí pronto, aí a gente só partiu para a finalização, né? Para soldas, o tratamento da base, o grafismo que existe na base. E aí a gente entregou no dia 20, Dia da Consciência Negra. Inclusive é a data que consta na placa de identificação, né, embaixo da escultura, mas a inauguração oficial foi somente agora, no dia 5, porque como era um período eleitoral, então não era possível. Então precisou primeiro passar as eleições para depois fazer a inauguração. E assim foi. Deixa eu te perguntar, em que lugar exatamente que é da Praça da Sé? Porque tem várias esculturas ali, né? Acho que é legal ter. Tem, E é um conjunto tem incrível de sim. esculturas ali. Belíssimo, belíssimo. É um grande
jardim de É, esculturas, né? Ele é do É, metrô, né? Acho que é o... isso. Quando você sai, porque assim, na verdade, a gente está falando Praça da Sé, mas é Praça Clóvis Bevilacqua. A transição de uma para outra é muito sutil, mas é de quem sai ali na Praça da Sé do metrô, é de quem vai em direção ao Poupa Tempo Hum, e a igreja do Carmo. Então fica para aquele lado. entendi. É muito legal, tô curioso para ir lá conhecer. Já conheço as outras esculturas ali. Eu sempre achei um lugar, um espaço incrível assim de esculturas, às vezes até meio negligenciado pelo poder público até, mas é incrível a quantidade de nomes que você tem ali. O Rubem Valentim tem um trabalho muito Tem, bonito. tem, tem. E é bem pertinho. Ah, É que bem legal. pertinho. Então acho que me localizei mais ou menos onde que é. Exato, é isso. Que legal. E aí, do outro lado, quer dizer, é interessante, porque essa escultura do Valentim está no meio. De um lado, tem essa nossa, e do outro lado, aí vai ter a do Padre Anchieta, né? Hum. Aí tem do Padre Anchieta, que aí também é uma outra tensão, né? É isso que eu ia te Que a gente falar. cria com a implantação. Exato. Que tem todo esse. É bem. E deixa eu te perguntar também, aí fazendo um. Eu dei uma pesquisada sobre o Tebas, mas eu queria que você falasse um pouco da importância dele enfim, acho que a arquitetura brasileira, principalmente com o Niemeyer, né, virou uma grande referência mundial. E você não vê tantos nomes negros sendo valorizados nesse período, né? Uhum. Até pela história do Brasil, até eu diria. Eu queria que você contasse um pouquinho do valor do Tebas, você como uma arquiteta, né? O trabalho dele em São Paulo. Você falou que tem trabalhos dele em Itu também, eu queria que você falasse um pouco da relevância artística dele para a cidade. E quais são essas obras, né, que a Tá. gente pode conhecer. Inclusive depois eu acho que a gente já até colocou algumas acho não, com certeza, a gente colocou algumas no site do Arte Fora do Museu, mas a gente até fica Tá. esse convite para quem quiser, tem um perfilzinho dele com algumas obras. Eu queria que você falasse um pouquinho também qual que foi o trabalho dele para quem quiser conhecer, passear pela cidade, respeitando a distância entre as pessoas. Que quiser conhecer as obras quem quiser conhecer as obras do Tebas na cidade, onde elas estão. Uhum. Olha, é, a gente tem, né, algum mapeamento das obras dele, mas eu acredito que ainda tenha muito mais e que a gente hoje não sabe, mas que amanhã a gente possa saber. É, ele veio de Santos, né? Trazido de Santos pelo seu senhor, né? Até difícil de dizer, pelo seu senhor, né? Ele foi escravizado. Sim. Mas até então a gente ainda não tem nenhum apontamento de nenhuma obra que ele tenha feito lá em Santos, estranhamente. Mas possivelmente ele tenha feito lá. É, e aí ele atuou aqui e atuou também lá em Itu. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, ele fez a torre da Catedral da Sé, mas não essa que a gente tem hoje, a anterior, e que foi demolida para a construção dessa. Ele fez teve essa participação na Sé, na Catedral da Sé. Hoje, a gente tem ali pertinho, do lado do Poupa Tempo, a igreja da Ordem Terceira do Carmo, aonde ele fez o que a gente chama de frontispício, que é a fachada. Então tem ali os arcos em pedra, os ornamentos. Ele fez também, ele atuou ali no Mosteiro de São Bento e por aí vai. Mas o que é importante quando você perguntou sobre o que é que ele contribuiu, né? Na verdade, ele tinha esse, esse saber do trabalho, da arte da cantaria, né? Dele trabalhar com a pedra, com o granito. E naquela época, a cidade era de taipa, né? Era a técnica construtiva que se praticava naquele momento. Então, quando ele traz
o trabalho com a pedra e ele consegue fazer esse diálogo com os dois, né, implementar a pedra na taipa, ele inova, ele começa a trabalhar plasticidades, formas que até então não se tinha. Aí vem a pergunta, aonde ele aprendeu? Com quem ele aprendeu? A gente também não sabe. Na verdade, a gente tem mais perguntas que respostas. Sim. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir agora, sabe? Depois de toda essa exposição, né? Enfim, essa luz em cima do nome dele, a gente consiga ter mais pessoas interessadas, né, na pesquisa sobre a produção dele. Mas pode ser um conhecimento ancestral, que é o que eu acredito, sabe? Que veio né, de passos de muito longe. Há quem diga que o senhor dele, que era um mestre de obras, que ensinou para ele, e isso já caiu, não. Enfim, é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder. É uma arqueologia eterna isso daí, né? Não tem muito registro histórico, né? Então fica meio complicado. Né? Não tem. Na época a gente não tinha fotografia, né? Não tinha, a gente não tem registros, por exemplo, dele, a gente não sabe. Não tem uma pintura, né? Um desenho. Se existe, ainda não chegou até a gente. Sabe se onde ele está enterrado? Sim, na igreja ali atrás, já lembro, te falo. Tá, Ali atrás da igreja da Sé. Ele foi sepultado ali. Eu tenho poucos. Daqui a pouco eu lembro. Tudo bem, eu tenho poucos minutos antes de chamar o Lumumba, que eu tô querendo aproveitar. Não acredito! São meia hora, o Instagram boicota a gente. Mas eu já vou te fazer um convite para o ano que vem, isso não tá acabando, né? Mas pra gente fazer uma live só com você, pra gente falar de assuntos mais variados, assim, se você topar, eu faço convite ao vivo aqui, a gente marca já pro, talvez janeiro, já a gente consiga fazer pós-férias, né, após uma pausa aí. Seria demais. Sim. Mas eu quero aproveitar, acho que tem um gancho com o tema do Tebas, que é o seguinte, lendo aqui no seu perfil, você fez um trabalho da conservação do painel de azulejos do Largo da Memória. O Largo da Memória é onde tem o Pix, né? É onde que tem o... Isso. Que é o monumento... O obelisco. Isso, que é o monumento mais antigo de São Paulo, né? Aqui, perdão, desculpa. Aqui, ó. A igreja de O São Alan tá Gonçalo, falando, lado do igreja de Segundo São Messi. Gonçalo. É de São Gonçalo. acho que eu sei qual é. Obrigada, Alan. Eu sei qual é, já me localizei também. Ele tá ali. Mas, enfim, o monumento, o Largo da Memória ali também, que também era um lugar posso estar enganado, tá? Mas aí você me corrija, mas era um lugar também onde tinha venda de escravos, não era? Ou eu estou enganado? Era... Sim. Ali escravos eram comercializados. Sim. E qual que foi o seu trabalho na recuperação na recuperação dos azulejos ali? Tá. Ainda na faculdade, eu trabalhei 2 anos como estagiária no Departamento do Patrimônio Histórico, que é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Então, eu trabalhei durante 1 ano e meio na seção técnica de crítica e tombamento, então era um setor bem específico e muita pesquisa. E depois eu fui para a seção de restauro. E nessa época, o projeto que estava em voga ali era justamente a limpeza e conservação do painel de azulejos. Somente. Não de todo aquele conjunto arquitetônico, que é o Largo da Memória, Ladeira da Memória, né, toda aquela escadaria, né, o chafariz, o obelisco. Não, era focado no painel de azulejos.
Então, eu fiquei ali com o Marcelino, que era um restaurador, e é arqueólogo, inclusive, também. E aí a gente ficou lá, em cima do andaime, durante mais de 3 meses, todos os dias, fazendo ali, assim, decapando, porque tava, assim, a gente não conseguia ver o que tinha, na verdade. Porque tinha muita pichação e muitas sujidades e bolor, e aí os azulejos estavam craquelados. Então a gente ali, manualmente, né, com bisturi, removendo todas as sujidades, todas as camadas, né, de tintas, algumas eram mais difíceis de serem removidas, outras nem tanto. Depois a gente partiu para um produto químico, onde a gente aplicava e dissolvia algumas cores. E a gente foi conseguindo remover e a gente chegou num resultado interessante. Mas, não perfeito, mas a gente conseguiu recuperar e ver de fato o que é que estava sendo retratado, né, ali. Naquela época eu não tinha a consciência ou a dimensão daquilo que eu estava fazendo Do lugar. e do que é, e do lugar, exatamente, do lugar, do que aquilo representava, sabe? Uhum. E isso ainda me causa um certo incômodo, Não imagino. né? E de alguma forma isso foi velado, porque não chegou até mim que ali escravizados eram comercializados, Uhum. né? Não chegou. Mas naquela imagem retratada no azulejo, ela retratava, de fato, o que acontecia. Então, ali tem, né? Tem um chafariz, algumas pessoas buscando a água. Você vê pessoas negras ali com seus recipientes para poder pegar a água. Então, tá ali, sabe? As Sim, nuances, ou melhor, as evidências, né? sim. Estão ali. Mas é muito curioso porque antes de eu entregar essa escultura, eu entreguei o projeto da Casa Preta Hub, com a Mabi, inclusive, que eu vi aqui, engenheira, super competente. E esse projeto, ele fica ali na 9 de julho, bem pertinho do Largo da Memória. Inclusive, da Casa Preta Hub, a gente vê o Largo da Memória, é praticamente ali o mesmo território. E esse é um lugar de fomento ao empreendedorismo negro. É uma casa preta, onde se tem uma loja colaborativa, existe uma cozinha colaborativa, existe um estúdio de podcast, um estúdio de filmagem, de gravação, um espaço de coworking, tem uma galeria de arte negra. Tem tantas coisas maravilhosas e que dão suporte ao empreendedorismo negro, e é muito bacana a gente ver o quanto que o uso e a ocupação do solo, né, da cidade vai mudando, o quanto, né, o desenho da cidade vai mudando, as atividades vão mudando e vão se ressignificando, né? Então, se há séculos atrás a gente tinha naquele lugar um espaço onde pessoas negras eram comercializadas, né? Hoje a gente tem pessoas negras empreendendo, vendendo, né? Comercializando e não se comercializando. Então é muito interessante. E foi num espaço exatamente de 20 anos, né, da minha carreira. Eu atuar num momento e atuar num outro, assim, né? Com consciência, inclusive consciência racial, né, diferente, e meu posicionamento diferente. Então, muito rico, sabe? Esse momento, assim. Muito interessante. Francine, eu tenho poucos minutos com você. Eu não sei se o Lumumba está aqui ainda, então eu vou até fazer um chamamento aqui. Se ele levantar a mão, daqui a pouco daí eu faço uma troca aí. Enquanto isso a gente vai conversando, tá bom? Eu vou esperar. Tainá, você me ajuda nessa também, ver com ele lá se ele já está pronto. E aí, só para eu não te derrubar aqui e ficar falando sozinho, eu prefiro até esticar um pouco a conversa contigo, porque tem muito assunto.
né? Acho que daria Entendi. facilmente para a gente ficar 1 hora aqui conversando. É, Uhum. tem uma pergunta aqui essa daqui vai levar minutos, mas acho que eu não vou sair sem fazê-la, porque eu acho que é muito interessante aqui, que é, enfim, eu vou ler aqui, mas eu vou tentar ser mais natural possível, mas é isso, né? Uma raridade praticamente impossível na época, um escravizado negro planejar e construir grandes obras públicas. No entanto, passado mais de 200 anos, ainda vemos a escassez de mulheres negras arquitetas. Daí até Uhum. que surgiu em 2018 o projeto Arquitetas Negras, da mineira Gabriela de Matos e da recifense Bárbara Oliveira, que mapeiam a produção de arquitetas negras, como o nome diz, a fim de dar visibilidade e aumentar o número dessas mulheres no mercado. E aí a pergunta que eu vou te fazer é se, além da dificuldade do acesso às universidades, qual é o maior empecilho que você enxerga para essa escassez? Hum. Eu acho que é preciso a gente voltar um passo atrás e pensar assim num contexto geral, né? Uma coisa que eu venho, enfim, trazendo agora é isso, que primeiramente é importante a gente reconhecer que a arquitetura e o urbanismo, de uma maneira geral, eu estou sendo genérica, estão a serviço do capital. Bom, é o capital, não é a burguesia, quem diz quem ocupa ou não determinada área da cidade, que vai determinar o uso e ocupação do solo. A especulação imobiliária está aí. Isso é um ponto. Outro ponto, então, é que essa profissão de arquiteto, ou arquiteta e urbanista, é uma profissão elitizada. Tão elitizada que que a população negra não atinge, que a classe trabalhadora não atinge, não consegue participar, não consegue receber os benefícios do que uma arquitetura tem de potência. Então, eu acho que é isso, é tão elitizado que a gente não vê franzinha perfeitinha demais. Priscila, desconcentrando. Quem quiser mandar perguntas, viu, gente? Fiquem à vontade aí. Elogios também são bem-vindos. Fiquem à vontade também. Então, é isso. O distanciamento é tão grande que a população negra não se vê representada, não se enxerga e nem se identifica, né? Para tentar estar naquele lugar, porque é algo tão distante que não faz parte, né, da realidade, né? Não se alcança. Por outro lado, né, você falou do ingresso, né, nas universidades. A gente vê hoje, sim, um aumento que não é significativo, mas um aumento da participação, né, de estudantes de arquitetura negros e negras nas universidades, por conta das cotas, né? Se for pensar que quando eu entrei na faculdade, que foi em 1996, e eu era a única negra da turma, numa turma de 75 alunos, né? É muita crueldade, né? E aí é isso, existia a dificuldade para se entrar na faculdade, mas existe uma dificuldade para se manter na faculdade e conseguir concluir. No caso da faculdade de arquitetura são 5 anos, né? A Lumumba chegou. Então, só para Sim, sim. fechar, tá? Então, assim, é sabido que, né, o ambiente acadêmico, né, o ambiente da universidade, ele é fechado e forjado para não receber a presença negra, para não receber intelectuais negros.
Ou seja, é um ambiente absolutamente opressor. Então, para um preto conseguir concluir uma universidade, tem que ter muita saúde mental. Além de tantas outras coisas. E depois de formado, não é garantia que ele vá conseguir se inserir no mercado de trabalho. Ainda tem essa, né? É isso aí, o racismo estrutural institucional, ele continua, né? Não só dentro da universidade, mas fora também, nas grandes instituições, né, de serviço de saúde, de comércio, enfim, em todas as grandezas, em todas as áreas de atuação que um arquiteto pode se expressar. Então, é muito complicado, é muito complicado. Por outro lado, eu sou muito otimista, porque eu vejo uma mudança. Eu vejo, quando eu olho e vejo, por exemplo, como você trouxe, o projeto da, né, Arquitetas Negras, dá um quentinho no coração, né? É um incentivo, apesar de, por exemplo, nesse último mapeamento, se eu não estiver enganada, a gente tem um pouco mais de 400 arquitetas negras nível Brasil, o que é muito pouco. Me parece que não, a gente ainda não é 450, não. É muito pouco, né? É muito pouco, né? Pra gente conseguir, enfim, se expressar. Mas existem não só essa iniciativa, como tantas outras, como tantos outros coletivos nas universidades, tem na UNB, tem na Universidade Federal da Bahia. A gente vai vendo, né? Iniciativas em prol de uma arquitetura afro-brasileira, em prol de arquitetos e arquitetas negras. A gente vê que a cara do CAU, a cara do IAB está mudando, né, enquanto representatividade. Antes a gente só tinha homens negros ali nos representando, né, representando a classe dos arquitetos e urbanistas. Hoje a gente já muda essa chapa que acabou de ganhar agora no CAU São Paulo, CAU, assim, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sim, aqui em São Paulo. Enfim, essa chapa que ganhou, ela preza pela diversidade. A gente tem a própria Gabriela, fundadora do Arquitetas Negras, ela é vice-presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. Quer dizer, são iniciativas que a gente consegue enxergar como evidências de que um futuro outro está chegando, sabe? A gente está se movimentando para isso. Legal, Fran, eu tô com pena de se derrubar daqui a pouco, mas eu vou ter que chamar o Lumumba. Primeiro eu quero te agradecer de novo pela sua participação, foi ótimo. Já vou combinar com a Tainá aqui para a gente marcar para ano que vem, assim que possível, que liberar uma data, a gente faz uma live só contigo, falando um pouco. Acho muito importante abrir esse espaço, tanto para arquitetura, que nem sempre é visto como arte, né? A gente tem essa valorização. Sim. E principalmente para o trabalho de artistas negros, né, que também tem menos valorização ainda, né, então, e queria até, se fosse possível, depois a gente entra em contato fora daqui, fora da live, mas esses nomes dessas arquitetas eu queria muito colocar no Arte Fora do Museu. Para a gente seria muito importante ter mapeado essas artistas, porque eu acho que é uma forma que a gente tem de valorizar a arte, assim, e valorizar o trabalho de vocês. Tá bom? Mas brigadado, Fran. E a gente vai agora para o Lumumba, então, tá bom? Posso te desligar aqui? Tá ok, então. Claro. Até beijão. Mais, então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até, tchau, tchau. Tchau. Gente, foi muito legal. Vamos agora ao Lumumba. Adorei mesmo, eu ia ficar mais tempo aqui falando com ele. Vamos lá para o Lumumba agora para a gente ir para a próxima parte, que é o arquiteto, né? Desculpa, que é o escultor responsável por essa obra que foi inaugurada ali na Praça da Sé. Vamos agora com o Lumumba. Lumumba, me ouve, me vê? Tudo bem? Perfeito. E vocês, estão me vendo? Tudo tranquilo, tudo bem, cara. Obrigado aí por ter aceito aí a participação. Imagina. É uma pena que a gente tem que dividir esses tempinhos ali, porque o Instagram é meio chato nessas coisas, né? E se fosse num mundo sem pandemia, a gente já tá no mesmo ambiente, trocando umas ideias e fazendo ao vivo, mas é o que dá. E bebendo cerveja, hoje, né? E bebendo cerveja. Nessa hora, passou das 6, já dá para beber cerveja, tá tranquilo. Boa tarde a todos, boa tarde. Maravilha. Deixa eu te fazer só uma apresentação sua aqui, para a gente partir para
para a entrevista, mas um pequeno perfil seu, você é artista plástico, Lumumba é o sobrenome herdado da bisavó congolesa e além da ascendência africana direta, também carrega herança indígena, artista autodidata multifacetado, tem repertório extenso que passeia por diversos suportes das artes plásticas, seu trabalho já ocupou espaços como Funarte, Matilha Cultural e também assinou as esculturas de óperas infantis no Teatro Municipal de São Paulo. Seja bem-vindo, Lumumba, desculpa. E queria que você falasse um pouco, cara, que o assunto de hoje foi a escultura que vocês inauguraram na Praça da Sé. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo de criação e como que você entrou em contato com a obra do Tebas. Né? A Secretaria... Bom, boa tarde de novo, né, a todos. Muito axé para todo mundo. E a Secretaria Municipal de Cultura abriu fez um convite aberto para que artistas negros se apresentassem e trouxessem uma proposta de uma homenagem, de uma escultura que ia ficar na Praça da Sé ao Tebas, né? Eu confesso que até então eu nunca tinha ouvido falar no nome dele, né? E o que já diz muita coisa sobre o processo de apagamento, né? E então eu fui atrás de saber quem ele foi, pelo que tem na internet, né? E fui atrás da Fran. Falei, ó, Fran, apareceu aí uma proposta, um convite para apresentar uma proposta aí. E aí, o que você acha e tal? E aí eu e a Fran ficamos conversando durante dias, por muitas horas, né? E ela me ajudou a conceituar a obra toda, então o convite foi até inevitável para que ela assinasse a obra junto comigo. E então apresentamos duas propostas, a priori, uma da estátua que é a que está hoje lá, instalada, e outra de um busto, né? De um busto. E aí essa foi aprovada e, para nossa felicidade, né? Deu tudo certo. Foi assim que aconteceu. Foi sua primeira escultura em espaço público? Sim, espaço público sim. E a primeira em aço, a primeira em metal, né? Eu nunca tinha trabalhado com metal, nunca tinha soldado também, nunca tinha trabalhado com solda, né? Eu já tinha feito algumas coisas em metal, mas assim, mais estruturais, assim, para as outras peças que eu fiz em cenografia. Mas eu não soldava, eu pedia para alguém soldar para mim. E aí apareceu essa oportunidade, então eu tenho dito que foi muita ancestralidade, assim, sabe, ao redor dessa obra para que desse tudo certo, porque, né, afinal de contas eu nunca tinha trabalhado com metal e executar em 64 dias, né? Então, teve muita gente aqui comigo, sabe? E, cara, qual que é a diferença de material, né? A gente tem falado com bastante artistas, principalmente a galera do grafite, que fala sobre a diferença de mudar de plataforma, né? Então o cara desenha muito no caneta ali, no papel, e ele pega um pincel, ele pega um spray, muda totalmente. E agora na escultura que eu queria saber como é que é para você essa diferença, né, de trabalhar em determinado material e passar para um outro, assim. Então, a primeira questão que acontece você se desafia, né? A minha primeira primeira série de obras de arte eu pintei em juta, né? Então eu fazia uma espécie de alquimia na juta para que ela, no final do trabalho, do processo, ela tivesse até um brilho, assim, né? Então é uma alquimia, né? Você pegar um material que é rústico, né? Que é um material fibroso e tal, e transformar ele num material liso, brilhante, assim, né, vamos dizer, com uma textura da juta mais brilhante e tal. E aí quando você pensa a primeira proposta que eu apresentei foi em fibra de vidro, né? Foi em fibra. Aí o Igor, que é o gestor, né, da Jornada do Patrimônio, que trabalha na secretaria, disse para mim, olha, Lumba,
é difícil a fibra passar no CONDEFAT, nos órgãos aí reguladores, né, de obras públicas. Não tá escuro, desculpa, não tá escuro para vocês me verem? Cara, eu tô com uma luz aqui na minha cara, eu não consigo te ver direito. Mas. Deixa eu ver se Então, uma melhora. questão. Peraí. Só um minuto, porque eu tô achando que tá escuro. Eu tô aqui no ateliê, e tô no andar de cima. Vamos ver se. Olha, não melhora agora? Ah, eu acho que sim, hein? Tem umas luzes a Né? mais aí. É que eu, É. eu sou meio. Eu tô meio. Uma coisa que aconteceu na pandemia é que eu descobri que eu sou meio cegueta, então. Ixi, nem me fale. Comecei a usar óculos. Eu tô fico com um ring light na minha cara aqui. Acabei de encomendar meus óculos. Sei como é. E aí, quando aí a primeira proposta foi em fibra de vidro. Então, eu peguei e aí ele falou, olha, não vai ser aprovado e tal. Eu falei, então eu vou fazer em aço, pronto. Mas eu fiz essa proposta muito confiando no meu parceiro aqui do ateliê, que é o Ciro, né, Chu, que é um ateliê incrível, a Quimera, aqui no centro de São Paulo. Eu recomendo todos conhecerem. É um espaço incrível de criação, de fotografia. Fica aqui na Alameda Nótima, 280. E Ah, aí eu fui perto da muito. minha casa, vou dar um pulo a qualquer hora. Porra, cara, por favor, por gentileza. É bem aqui, fez o Teatro Grande Otelo aqui, nesse quadrado Certo, aqui gigante que tem, pertinho do Sesc aqui. certo. E é um espaço incrível. Aí eu já liguei pro Cido, o Cido falou, não, velho, vem que a gente abraça e vambora. Então, mas logo que eu fui no fornecedor do aço e comecei a tocar o material, a sentir, a dobrar, sabe, a cortar, alguma conexão ancestral, espiritual foi acontecendo e as coisas fluíram, assim, sabe, de um modo muito interessante, assim, muito interessante. Então, muda muito você fazer em fibra de vidro, fazer em madeira, fazer. É outra relação, você tem que estabelecer uma relação com a matéria que você está trabalhando, né? Uma relação íntima, inclusive. E no meu caso, eu confio muito na espiritualidade, né? Muito. Mas é maravilhoso, eu estou encantado. Já tenho outra obra para entregar, que é particular, e já tenho aí uma sequência de uma meia dúzia de obras assim que eu quero fazer por minha própria conta, assim, que eu estou apaixonado. Que legal, cara. E acho que tem uma outra pergunta também, que é a transição de material é uma coisa, mas eu queria que comentasse também um pouquinho de uma coisa é você fazer um trabalho para ateliê, fazer trabalho para uma casa, tal, um ambiente entre aspas controlado, mas a partir do momento que você faz uma coisa na rua, ainda mais na Praça da Sé, né, que tem uma movimentação muito grande ali, sujeito até a vandalismo, como que você trabalhou isso também? Acho que isso tem um pouco a ver a escolha do material, né? Então, essa questão do vandalismo, para mim, eu tenho uma outra visão, né? Porque se você está se referindo, por exemplo, à pichação ou a alguma tag que forem desenhar lá, eu Não, não, particularmente. não, acho que não, deixa eu até me explicar, assim, porque eu estava até falando um pouco antes com a Fran, não sei se você viu inteiro, mas assim, tem muitas obras, na Praça da Sé especificamente, né, tem muitas obras ali, não estou nem falando de pichação, mas não tenho muito um cuidado assim, dos órgãos públicos de preservar para que ela não seja quebrada, sabe, esse tipo de coisa, né, quando Sim, você coloca no sim, espaço público, é óbvio que vai ter chuva, vai ter mil intempéries, entre elas, essa o picho, vai, não vamos falar claramente assim, o picho é algo da cidade, você não tem como fugir daquilo lá. Mas eu estou pensando muito mais assim, quando você faz por exemplo, eu sei que tem uma obra ali do Amilcar de Castro na Praça da sim, Sé, que ela foi feita num material em ferro que ele coloca em ferro justamente para ele enferrujar e ir mudando conforme o tempo. Então assim, você prevê isso daí. A partir do momento que você fez em aço, né, essa escultura, então você a prevê sinopse. também isso. Então você prevê que o tempo, a chuva, sei lá o que for que vai Sim, interferir naquela obra, ela faz parte, né, mais ou menos assim, da obra. Não estava nem me sim. referindo ao vandalismo de quebrar, eu estava falando, na verdade. Ah, tá. Então, né, eu acredito que isso parta dos órgãos públicos, né? Se você pensar
que a maioria das esculturas que tem na cidade são em aço, ou concreto, ou mármore, ou bronze, né? Então, assim, são materiais que acredito que sejam pensados para durarem, né? Sendo expostos a esse tipo de ação, né? Do tempo ou humana. Inclusive, essa obra que você mencionou, ela é em aço cortem. Uhum. É uma espécie de aço que ele cria uma película de oxidação, mas o interior dele permanece intacto, assim, permanece essa oxidação acontece só exterior, né, externa. Uhum. E no nosso caso, a obra foi pensada em aço inox para durar o mais tempo possível, né? Porém, tem um elemento na obra que é uma corrente que está abaixo, em cima da plataforma, né, da base, que ela é em ferro comum, justamente para que ela se oxide ao longo do tempo, porque a corrente ela é um símbolo muito forte, né, para nós, né? Sim. Nós que carregamos melanina, ela é um símbolo muito forte para nós. Então, ela foi pensada para estar ali por um período mesmo, onde ela vai se deteriorar e desaparecer ao longo do tempo, de acordo com o que a gente espera que a construção dos debates étnico-raciais também avancem para outro lugar também. Ah, legal essa simbologia. Eu queria que você falasse, muito interessante. Eu queria que você falasse também agora, enfim, está falando viajando um pouco na conversa, mas eu queria que você voltasse. O tempo é muito curto, cara. Desculpa, a gente vai ter mais uns 10 minutos só e o Instagram vai derrubar a gente, querendo ou não. É uma pena, mas eu vou fazer também o convite para a gente marcar uma outro áudio só, uma outra live. E também eu quero conhecer aí, te conhecer ao vivo. Por gentileza. Trocar uma ideia com distanciamento social, sem problema nenhum. Com segurança para todos. Mas eu queria que você falasse um pouco do desenho que você fez para a escultura, que você descrevesse exatamente qual que foi a sua ideia. É interessante esse dado da corrente, que eu nem sabia, mas queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo criativo mesmo, do como você pensou que seria essa escultura, e representar alguém que não tem nem registro, né? Então, acho isso bem interessante. A gente montou uma equação, né? Eu e a Fran montamos uma equação onde teriam que haver alguns elementos, né? Que é o primeiro, homem negro escravizado, homem negro arquiteto, homem negro alforriado e homem negro apagado. E agora, homem negro, né, liberto, trazido à luz, né? Então, a obra ela contém esses elementos. E a gente demorou um tempo para pensar a questão do rosto. Como você mesmo citou, não tem um registro, né, dele. Tem uma obra do Portinari, que é um registro que é fictício. Então, nós deliberamos muito em torno do que fazer em relação a isso, né? Chegamos à conclusão de que teríamos que apresentar um homem negro, onde as pessoas olhassem e tivessem a plena convicção de que é um homem negro, mas também não mentir para a população, não mentir para as pessoas que aquele é o rosto do Tebas, porque não existe, né? Então, eu pensei na máscara, né, que eu estou muito ligado agora ao universo dos super-heróis, né, das HQs e tal. Inclusive, eu coloquei em sua homenagem. Massa! Legal. Eu estou muito ligado, né, meu novo empreendimento, ele vai estar associado a todo esse universo geek, né, chamam geek, HQs e tal. Então eu pensei na máscara, mas na verdade eu não sei se fui eu que pensei assim. Eu me sinto muito instrumento, sabe, nesse trabalho. Eu sinto que eu fui mesmo
é só uma ferramenta, sabe, para que a espiritualidade e até o próprio Tebas materializassem assim, né, essa imagem. E aí eu pensei que, como ele está agora alçando um voo, né, para a eternidade, e eu pensei numa espécie de asas, e aí eu trabalhei com os elementos, com as ferramentas que os arquitetos usam, né, que é o compasso, o esquadro. No rosto ele tem um transferidor, né, também é um instrumento, 2 esquadros, um compasso, e esse transferidor ele é um relógio, né, que marca esse tempo dele enquanto homem vivo aqui, enquanto homem escravizado, alforriado e apagado, né. Então ele é um relógio que marca muitos tempos, né? Vamos dizer assim. Cara, muito legal. Lumumba, a gente tem 6 minutos, cara. Eu queria muito falar Massa. com você muito mais tempo, mas eu vou tentar. Tem um assunto que eu acho que está muito quente, eu acho que não dá para não abordar, que foi o assassinato do Nego Vila, né? Você deve ter acompanhado lá na Vila Madalena. Eu queria que você comentasse um pouco, enfim, de tudo que aconteceu, né? Acho que da injustiça, óbvio. Desse, acho que foi muito simbólico, né, o que eles fizeram no Beco do Batman, né, que estão tentando mudar até o nome agora. Eu vi uma galera chamando de Beco do Negro, né? Queria que você contasse um pouco como que é isso, né? É muito difícil ser negro em qualquer lugar da sociedade, mas nas artes plásticas eu queria que você desse um pouco o seu relato. A gente, um dos que lideraram esse movimento de apagar lá foi o próprio Cido aqui, que é meu brother, e o artista aqui da Quimera, né, que é uma das minhas referências também. E eu mencionei a morte dele lá na minha fala na abertura da inauguração oficial da obra, dia 5, né, sábado último. E em relação ao Beco do Batman, eu acho até pouco, assim, né, que tenham se apagado tudo. Eu acho que outras ações poderiam e deveriam acontecer, porque a nossa vida ainda não vale nada, cara, sabe? Quando eu olho isso, eu penso que poderia ser eu, cara. Poderia ser eu, sabe? Pode ser qualquer preto, assim. A gente não tem, a nossa vida ela é descartável, cara, sabe? O cara saca uma arma e a gente vai sabendo os detalhes. Foi uma execução, sabe? Por causa de uma briga de bar, uma discussão de bar, sabe? A nossa vida, ela não vale, sabe? Ninguém pensa, ninguém titubeia em nos matar, sabe? Então, é muito difícil, assim, sabe? No dia da abertura, a gente entregou a obra lá, dia 20, né, de novembro, entregamos a obra. Você tem aquela emoção, aquela coisa toda, né? Assim, depois de 64 dias de trabalho, no último mês foi uma média de 12 horas, na última semana uma média de 20 horas por dia, sabe? E aí você entrega, e você tem aquele momento, né, de êxtase, assim, aquela coisa, e você amanhece com a notícia que um cara foi morto, né, espancado até a morte numa rede de supermercados, sabe? Você fala, porra, velho, a gente não tem um dia de paz, sabe? Um dia. Então é muito difícil, assim. E nas artes plásticas, ela é o reflexo disso, sabe? Ela é o reflexo disso, entendeu? Nada contra os gêmeos, o trabalho deles e tal. Cara, é isso, mas assim, sabe? Tá bom, legal, eles foram lá, tiveram acesso, né? Apesar de eu achar que algumas pessoas, elas começam a corrida, os 100 metros rasos, elas começam lá no 50, né? Ou no 70, né? Sabe? Então, tá aí na Pinacoteca, sabe? Uma exposição gigantesca, ok, são eles, mas e aí? Dá chance para outros, sabe? Para outras pessoas. Cara, quantos artistas negros, assim, sabe? Estão aí que as pessoas nem conhecem, assim, sabe? Andy Hope mesmo, né? Que é uma das minhas referências, sabe? Sim. Odalina Cândido,
né? Então, as artes plásticas, elas só refletem isso que é a sociedade, sabe? Então, você, quando eu decidi me mudar para Salvador, eu abri não sei se foi uma revista ou um Instagram, não sei. Aí acho que foi a Galeria Luiz Maluf, uma dessas galerias assim, apresentando, né, o novo artista que ia fazer parte do time da galeria e tal, né? Aí eu fui olhar o rapaz, um trabalho bonito, interessante e tal, mas assim, mais um cara branco, né, e tal. Aí você vai ver a formação da pessoa, né, tem formações e cursos e não sei o que, estudou na Europa e tal. Aí eu fui olhar o time da galeria, né, e ver quem eram os artistas da galeria. E aí você faz, você muda para Salvador, entendeu? Sabe, para você se sentir pertencendo a alguma coisa, sabe, alguma coisa grande, real, né? Porque é complexo demais, sabe? É muito difícil, assim, né? Eu tenho 20 anos de carreira, sabe? E eu levantei a cabeça, eu já tinha 20 anos, assim, de carreira, sabe? Então, a nossa jornada, ela é muito longa, né? Ela é muito longa, sabe? Sempre mais longa. E com muitas pedras, né? Cara, sinceramente, eu acho que eu acho lamentável tudo que aconteceu, realmente, acho triste. E é como você falou, é um reflexo da sociedade, né? Não é só nas artes plásticas. Acho que em qualquer meio, assim, acho que até ele estava falando agora com a Francine, ela, tipo, era a única aluna negra na universidade, então, enfim, chega, né? Tem que mudar essa situação já deu, acho que é lamentável esse tipo de coisa que acontece. A gente vai acabar agora, cara, porque o Instagram vai derrubar a gente daqui a poucos segundos. Eu quero muito te agradecer, de Axé. verdade. Quero te convidar novamente para ano que vem a gente volta com novas séries de lives. A gente faz mais uma aí, a gente troca mais uma ideia, quem sabe até ao vivo presencialmente, se a vacina vier. Tá bom. E outra coisa, cara, conta com a gente como divulgação. Eu acho que o Arte Fora do Museu tem esse papel de valorizar a arte urbana e, assim, tem muito artista bom, muito artista negro que não tem espaço. E a gente é uma porta aberta para vocês, sintam-se à vontade. O Ciro mesmo, eu sei que tem muito trabalho nosso exposto no site do Arte Fora do Museu com ele. Semana que vem a gente vai fazer com o Enivo. Já fica aqui até o Massa, convite para quem quiser. massa. Mas, cara, é isso. Conte com a gente. Somos um canal aí, somos parceiros de vocês. Portas abertas sempre. E parabéns pelo seu trabalho, que é fodão. Muito legal mesmo, cara. Gratidão, gratidão mesmo, axé. E que mais canais como esse tragam a luz aí, né? Coloquem uns holofotes aí, porque tem muita gente foda, muita gente fera, foda, cheia de história, que não está no time das grandes galerias e nos museus aí, por aí, entendeu? Então, parabéns aí pela iniciativa e tal. Muito axé para vocês e, por favor, me convidem que estarei de braços abertos. Eu peço perdão por hoje, acho que vocês ficaram meio tensos assim, mas eu acabei perdendo uma hora. Minha mãe teve uns problemas de saúde aí e tal, e aí acabei perdendo a hora. Então, muito axé e gratidão, viu? Muita luz. Axé também, cara. Brigadão. E vamos nos falando e mantemos a parceria e as portas abertas aí, cara. Conte com a gente. Massa, Beleza? massa. Valeu. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Tchau.